Olá, bem-vindo ao Saúde Você, segunda-feira, 11 horas da manhã, hora de falar de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. O programa de hoje tem um tema muito especial. Nós convidamos a doutora Michele Marques, que é neurocientista, coautora do livro Mulheres que Fazem a Diferença, e num capítulo muito especial que já eu vou mostrar para vocês e tem tudo a ver com a maioria das mulheres que estão acompanhando aqui o Saúde Você. Bom, hoje nós vamos falar sobre gestão de inteligência e negócios e entender que é a neurociência nessa gestão de inteligência e negócios. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem, Duda? Estou muito contente de estar aqui. Seja bem-vinda, é sempre um prazer. Espero que a gente consiga entender esse mundo da neurociência e que você volte mais vezes, porque eu vi que a história aqui legal, é longa. Legal. Doutora, vamos falar sobre gestão de inteligência? Entender esse tema, gestão de inteligência Emocional. Como que hoje a gente trabalha isso? Eu acho que antes de falar qualquer coisa, eu venho trabalhando há muito tempo na área da saúde, né, de fisiologista, né? Eu sou fisiologista, fiz um mestrado em fisiologia e disfunção metabólica e eu fui querer entender como que o nosso fisiológico ele funciona e até que ponto as nossas emoções elas estão realmente relacionadas ao nosso fisiológico, aos nossos emocionais ou então aqueles gatilhos, sabe, aquelas janelas killers, como diz o Augusto Cury, né? Como que a gente lida com isso? Eu acho que o ser humano ele não é só o fisiológico, né? Isso eu creio também, todos os outros estudiosos. Nós temos o físico, nós temos o neurológico, que é responsável pelo emocional. Mais do que isso, hoje a gente tem uma ligação entre o cérebro e o intestino que tem a ver absurdamente com o teu comportamento. E você, se você parar para pensar, você passa muita parte do teu tempo no teu trabalho. Veja, você passa muita parte do teu tempo no teu trabalho. Como que é o teu emocional aqui? Como que você trabalha a sua gestão emocional? Porque gestão emocional não é que você não possa surtar, que você não possa errar, de maneira alguma. Nós somos seres humanos. A gente surta. Gente, mas olha só, nós somos seres humanos falhos, isso acontece. Porém, nós temos que criar um hábito, uma técnica, porque todos nós temos um perfil e uma personalidade para se encaixar em determinados lugares. E hoje, as grandes empresas, qualquer lugar de trabalho, eles focam muito na área do soft skill, que é a habilidade que a pessoa tem, né? E a maturidade emocional, a inteligência emocional de lidar no teu trabalho no dia a dia. Porque não adianta você ter somente um diploma ou ter vários títulos, você tem que ter habilidade para trabalhar também, né? Emocional. Agora, eu fiquei sabendo pela produção que você recebeu um título no Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho pra gente desse título. Ah, legal. Eu fiz um trabalho muito bacana, né? Eu fiz uma pós-graduação pelo Rio Grande do Sul e lá foi desenvolvido um outro trabalho muito bacana. Eu sou uma apaixonada pela ocitocina, né? Que é o hormônio do amor. E eu vim desenvolvendo um trabalho onde ela é uma percussora, né, dos seus bons sentimentos. Ela faz com que você produza uma quantidade muito maior de dopamina. Então eu fui falar um pouco sobre a dopamina, a ocitocina no universo empresarial, como Paul Zek fala, que é um neuroeconomista, Sim. né? E tem vários estudos falando que o grupo que usa ocitocina, eles se dão melhor, melhora a relação interpessoal, eles crescem. E eu fiz um projeto muito bacana, voltado para neurociência, usando a ocitocina dentro da parte empresarial, né, para melhorar a relação interpessoal. E além disso, o que mais que nós usamos? A inteligência, a gestão de tempo, e eu ganhei uma premiação, porque foi indicado como referência, né, como neurocientista, referência em gestão e habilidade estratégica com relação à neurociência e relação interpessoal, de equipes que trabalham juntas, quando ela tem muito conflito, muito trabalho ali dentro, como que você lida com aquilo? Aí eu desenvolvi uma ferramenta que se chama Neurosoft Skill. Aproveitando em falar como você lida com isso, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas é lidar com as suas próprias emoções. Né? Muitas pessoas, por não saberem lidar com suas emoções, muitas vezes acabam criando situações que vão contra a própria pessoa que está naquela situação e não sabe lidar, não sabe sair daquela situação. Me fale um pouco sobre como o cérebro funciona para lidar com essas emoções.
O cérebro, ele tem vários gatilhos, tá? Que a gente dispara. Uma coisa que é muito importante que a pessoa saiba hoje, o nosso pensamento, vocês acreditam que o teu pensamento, ele é capaz de te adoecer ou te curar? Verdade. Nós temos uma capacidade muito grande de aumentar o nosso cortisol, que faz com que você fique com índice de estresse alto, irritadiço. E quando você pensa, você tem pensamentos negativos, foi feita uma pesquisa que comprova que você consegue acessar esse cortisol, essa irritabilidade, somente através do pensamento. Você já percebeu que quando você está, tô incomodada, você está com aquele pensamento recorrente, você tem 70 mil pensamentos por dia. E se você parar para pensar, às vezes é o mesmo. Então, se o seu pensamento ele é capaz de gerar sofrimento, dor, irritabilidade, então o teu pensamento positivo ele também pode te curar, entre aspas, e levar você para uma frequência melhor. Então, nós somos o que nós pensamos, nós agimos através do que nós pensamos. Os nossos pensamentos recorrentes, eles se tornam falas que criam hábitos e que depois viram costumes e comportamentos. Isso é legal de se entender. Eu já ouvi dizer, assim, conversando com profissionais, que tudo realmente é um hábito. Mas essa mudança, por exemplo, eu fiz coaching. E eu percebi que em um determinado momento da fase do coach, que era um coach profissional, onde eu precisava mudar muitas coisas, que começou a me causar um sofrimento, porque eu tive que começar a treinar o meu cérebro para que eu mudasse o meu posicionamento com relação a algumas coisas. Eu fui adquirindo novos comportamentos diante de determinadas situações. E aquilo mexeu muito emocionalmente comigo, né? Porque você tá numa zona de conforto, vamos chamar assim. Então, quando você passa por essa transformação, que eu digo que é trazer novos hábitos, essa transformação muitas vezes ela é dolorida. Isso dolorosa. Acontece também? Não, isso é o neurociência? mais comum. Então o nosso acontece, cérebro realmente. ele foi feito para ficar na zona de conforto. Tudo que te tira da zona de conforto faz com que Faz você que sofra, né? gaste energia. Isso desde a época dos Homo sapiens. Então, o que Então os acontece? meus sentimentos eram totalmente normais, de São sofrimento, normais. O sofrimento, crescer dói. Nós olharmos para dentro de nós é difícil, porque você vai olhar para suas falhas, para suas limitações. Às vezes é mais fácil olhar para o lado de fora. Exatamente. Então, a neurociência fala muito isso. Eu travei da habilidade. coluna. Eu cheguei a travar da coluna por causa de questão emocional. Porque o símbolo da coluna, vamos lá, a coluna é uma grande sustentação, tá? E quando você precisa mudar algo, você tem uma resistência. Sim. Se há muito tempo você tem um tipo de comportamento, você tem uma resistência, não é ruim. É normal que isso aconteça. Para que você possa crescer, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? Você cria uma maturidade emocional, uma inteligência emocional e aprende a gerir essas emoções. Você não vai sair aqui gritando com todo mundo. Então você tem inteligência emocional para lidar. Olha, não é momento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: qual é o pior lugar do mundo de se estar? É no lugar do outro. Porque se a gente muitas vezes, para lidar com algumas situações, a gente se colocasse no lugar da outra pessoa, a gente entenderia como ela se posiciona, como ela pensa e evitaria muitas vezes conflitos que podem ser resolvidos apenas pela empatia. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi a ver muito. Você sabe que você falou uma coisa muito importante. Eu estudei com o Pedro Calabrese, ele era da Unesp na época, e fiz um curso lá com ele. Ele fala uma coisa muito interessante: não tem como você se colocar no lugar do outro, porque a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você vai estar olhando para o outro através da lente sua, através dos seus conhecimentos, dos seus gatilhos, da sua bagagem de vida. Você pode ter empatia com relação ao outro. Poxa, vou tentar entender o porquê que o outro está assim. Mas mesmo assim, o que acontece? Você tem um filtro interno. Para você julgar o outro, passa pelo teu filtro interno. Tanto que tem humoristas que fazem brincadeiras simples, a pessoa se dói absurdamente. Porque o filtro interno não tá bom. O lugar do outro, para mim, é enxergar com empatia. Sim. Né? Você ter a empatia. Porque realmente você não consegue vivenciar algo que você não tem uma bagagem daquela pessoa. Mas se você tiver empatia de buscar compreender o porquê que o outro tem aquelas porque crenças, às vezes isso ajuda. Você até pensa, né? Poxa, eu no lugar dele, eu faria isso, eu seria forte. Porque existe, na parte de mentoria, eu vejo pessoas que buscam para poder se entender, saber como que a personalidade dela funciona, aonde ela quer chegar, mas ela chega até certo ponto. E aí, por que ela trava?
Em que momento da vida essa pessoa está travada, entendeu? É profissional. Levou ela a travar. Sim, ela tem que enxergar isso. Como que é a sua rotina? Você atende em consultório? Olha, eu não atendo mais só em consultório. Tá. Porque assim, eu trabalhei muitos anos em consultório, eu amo o paciente, eu amo o ser humano, eu aprendo, eu amo o que eu faço. Fiquei muito tempo no consultório, trabalhando na área de fisiologia e disfunção metabólica, com emagrecimento, rejuvenescimento, falando muito sobre o envelhecimento com relação à mulher, menopausa, como que os comportamentos da mulher mudam na curva do envelhecimento, né? Porque ela muda bastante, oscila esse humor, enfim. E eu fui estudar neurociência e percebi que nós não somos só o físico e emocional, que nós tínhamos que focar também no trabalho, porque é um triângulo, né? Tudo é 3, né? Líquido, sólido, gasoso. O pessoal fala assim, Pai, Filho, Espírito Santo é 3. E eu fui com essa vertente de levar a parte cuidado físico, do emocional e também da parte de gestão da inteligência, da questão profissional. Aonde eu podia agregar, através do conhecimento que eu tinha da fisiologia. Hoje, sabe-se até que, dependendo do tipo sanguíneo que você tem, você até o teu comportamento está vinculado ao teu tipo sanguíneo. Tem estudos hoje que falam muito sobre isso. Que faz mais reserva de carboidrato, tem mais o tipo de exercício físico. Então, tem muitas coisas correlacionadas. Você teve uma mudança de trajetória profissional, né? Isso. Eu fiz aos 41 anos, eu falei assim, eu quero fazer uma mudança de trajetória. Porque todo mundo tem muito medo da mudança. Mas nós temos uma vida só. E a única certeza que você tem nessa vida é que ela é finita. E eu sempre pensei assim comigo, eu sei de onde eu vim. O passado da gente, por exemplo, as coisas que nós fizemos no nosso passado, as histórias, escolhas certas ou erradas, porque eu não acho que tenha nada errado, sempre tudo vem por um motivo de ser na nossa vida, a gente sabe do passado. O passado você não muda, mas o futuro você pode mudar. Você pode escrever uma história nova no livro da vida, fazer escolhas novas. Eu vou mudar de profissão. Eu peguei tudo que eu tinha e fui focar na área de neurociência aplicada a negócios, a gestão. Então, assim, para mim foi muito bom. Eu cresci muito. Se encontrou ali. Eu me encontrei porque eu achei que dentro do consultório, Duda, eu era somente mais uma pessoa atendendo 1 a 2 pacientes. Entendi. E eu queria acessar mais pessoas de alguma forma. Doutora, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer usando o seu próprio trecho do livro. Você não é louca, seus hormônios é que não estão bons. De que forma, eu quero saber aqui, que a neurociência enxerga a mudança da mulher em algumas fases da vida? Eu acho, gente, vou até falar uma coisa engraçada. Toda mulher já foi chamada de louca. Eu duvido que não. Tudo louca, né? Já não chamaram? Você é louca, você é louca. Então, eu tive o meu filho caçula aos 38 anos de idade e logo depois eu entrei num processo de menopausa precoce. Eu falei, meu Deus, eu devo estar ficando louca, porque o meu humor oscilava, sabe? Subia e descia mais do que a bolsa de valores, um horror. Um dia eu estava bem, outro dia eu não estava. Falei, gente, o que é isso? Eu tô com demônio no corpo. Hoje eu não dormi, estava possessa. Falei, não, eu vou estudar. Eu fui estudar a hormonologia, que eu tive um grande professor que foi, assim, fundamental para mim. E ver até que ponto os nossos hormônios interferem no nosso comportamento. A partir dos 30 anos de idade, muita mudança existe dentro do teu fisiológico. Você já não dorme mais da mesma forma que dormia, você acorda mais vezes à noite. E quando você... Por que você envelhece? Você envelhece porque você deixa de produzir os seus hormônios bons. Os seus hormônios bons, ele vai deixando de produzir. Aí você tem a curva do envelhecimento. Quando você para de produzir numa quantidade boa progesterona ou estradiol, filho, você começa a oscilar, você fica nervosa, irritadiça, seu marido bota a mão, você quer matar ele ali, ele tá morto. Então, por isso que homens falam muito, você tá louca, parece louca. Você não é louca. Doutora, seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Ela é muito querida, o pessoal da produção tá apaixonado aqui, gente. Todo mundo se divertiu demais. Pessoas assim, a gente quer sempre perto da gente. Obrigada, gratidão. Viu? Obrigada. E parabéns pelos seus títulos, pelas premiações, você merece. Obrigada.
Obrigada. Gente, a gente continua falando de saúde com vocês e olha, corre lá no nosso Instagram, @gruposaudevocê.oficial. Se quiser me seguir, dudarodrigues.oficial. E você também tem o canal do YouTube, que você pode acompanhar todas as entrevistas de diversos especialistas, que é o Saúde Você com Duda Rodrigues.